Muito bem, gravação iniciada. E o título de hoje se chama Luz Acesa. A oração é a luz acesa na alma. Quando oras, os teus pensamentos se renovam e a tua disposição se modifica. A prece é um vínculo com os planos superiores. Ora e examina a ti mesmo. Sê mais vigilante, né? Seja mais vigilante. Não dialogues sem proveito. Permita-te a emoção das lágrimas, mas também permite-te a emoção das lágrimas, mas também derrama suor. Lembra-te de Deus com maior frequência e não apenas nos instantes de aflição. Confia na intercessão divina, mas não pares de trabalhar. Faça o teu próprio caminho. Todo problema tem solução. Jamais te desesperes. Confiar em Deus, pessoal. Confiar na providência divina. Falar menos, ouvir mais, né? A gente ter essa sensibilidade de poder conversar aquilo que se faz necessário nos momentos propícios para as pessoas que estão aptas para poder te ouvir também, né? É interessante porque uma coisa vai ligando a outra. Uma coisa vai ligando a outra. Então, no meu trabalho, por exemplo, essa semana, nós tivemos 2 momentos em que as pessoas conversaram a respeito de fatos ocorridos relacionados a acidentes de jovens, tá? Seja de trânsito ou seja por algum outro tipo de desencarne, tá? Mas que envolvia jovens. E dentro do meu círculo de trabalho, nós temos uma companheira de trabalho que há uns 14, 15 anos atrás, mais ou menos, ela perdeu o filho dela num acidente também motociclístico, tá? E as pessoas não têm essa sensibilidade de entender que essa pessoa, toda vez que é tocado num assunto relacionado a desencarne de jovens, por exemplo, isso dá um gatilho na mente dessa pessoa, tá? E automaticamente ela se entristece. E foi bem no dia do aniversário dela que um desses assuntos aconteceu. Então você imagina, no aniversário da pessoa, um dia que ela tá feliz, alguém vai lá e solta, porque o fulano, né, que bateu o carro não sei aonde, que era novo, que não sei o que, desencarnou. Você imagina como não fica a cabeça dessa pessoa? Então, assim, eu estou usando isso como um exemplo para a gente poder entender e perceber que tem hora para a gente conversar as coisas, tá? Da mesma maneira que não é porque a gente tem necessidade de se encaixar em determinados grupos sociais que a gente vai ficar consumindo qualquer tipo de conteúdo e espalhando esses conteúdos, tá? Por que eu estou dizendo isso? Tem assunto que você não precisa ficar absorvendo e disseminando onde quer que você vá. Tá acontecendo a guerra não sei aonde. Poxa, você precisa, todo lugar que você chegar, você vai falar assim, você viu a guerra lá que está acontecendo? Né? Ou se não, você viu fulano que morreu? Né? Ou você viu fulano que espancou a fulana? Ou a fulana que fez não sei o que com o ciclano? Gente, isso não é assunto que agrega nada pra gente, tá? Então, assim, a gente tem que ter uma certa sensibilidade com relação a isso. E esse título que caiu para nós aqui hoje também, ele vem muito de encontro com o nosso próximo subitem dentro das leis divinas, que é a lei de adoração. Então, esse momento de conexão com Deus que a gente vai poder estar conversando um pouquinho a respeito disso. Irmão Gilberto, você pode, por gentileza, dar continuidade nessa reflexão? 2 minutinhos eu tô voltando, por favor. Sim, bora lá. Essa situação, como o Leandro estava falando, se nós pudermos disseminar, vamos disseminar sim, mas coisas boas, coisas que alegram, coisas que enobrecem, coisas que tragam algum conteúdo significativo para as outras pessoas.
porque, como ele disse, a pessoa do convívio dele acabou sofrendo um pouco por causa dessa situação. Se nós pudermos levar coisas boas, que levemos. Mas, caso contrário, se a gente puder ficar de boca calada, de boca fechada, seria melhor. Mas nem sempre a gente tem a condição. Mas vamos fazer o exercício. E quanto à condição da adoração que ele estava falando, ela é muito importante, que isso é uma condição que nós todos trazemos dentro de nós, nós temos condições de fazer isso. E isso faz com que os nossos dias fiquem mais leve, mais suave, menos tortuosos, porque se nós fizéssemos as nossas orações, as nossas preces, as nossas adorações, como o Leandro falou, que é a lei de adoração do nosso próximo texto, nós vamos conseguir elevar o nosso pensamento e vai fazer nós religarmos a Deus, nós sairmos dessa zona de vibração não muito boa que nós vivemos na Terra e nós vamos conseguir estarmos numa faixa vibratória um pouquinho melhor. E isso vai fazer o nosso dia estar mais alegre. Não que não vai ter os momentos tortuosos, os momentos de dificuldades. Vai ter sim, mas talvez nós consigamos superar esses momentos com essas boas energias, com essas boas vibrações, e nós não venhamos a sofrer tanto, tá certo? Porque nesse religar com Deus, nessa adoração, nessa elevação de pensamento ao alto, ao nosso Pai, nós vamos estar de mãos dadas com Ele. E isso vai fazer a gente passar de uma forma mais suave, mais branda, as nossas dificuldades do dia a dia. Tá certo? Alguém gostaria de complementar alguma coisa sobre a ideia da prece de hoje? Da leitura de hoje? Então, vamos dar início às questões e respostas dessa noite aí. Nós vamos começar hoje o capítulo 2, né? Da terceira parte, que fala sobre lei da adoração, finalidade da adoração, questão 649. Eu vou dividir com vocês aqui. Daqui. Obrigada. Não de nada. Muito bem, irmão. Vamos lá. Quer tocar pela sua apresentação? Pode ir. Pode seguir aí. Vou abrir na tela cheia aqui pra mim. Na gravação vai ficar legal também. Pode ir. Então vamos. Então vamos lá. Questão 649. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Ou seja, como eu estava dizendo antes um pouquinho, quando a gente eleva o nosso pensamento, nós chegamos mais perto, a nossa alma chega mais próxima de Deus. Os nossos pensamentos conseguem ir mais próximo dele, né? A adoração é um ato interior que ele vem de dentro, não é um ritual externo. Ele vem de dentro. Cabe a nós pararmos, serenar nossos olhos, fechar os nossos olhos, aquietar nossos pensamentos e elevar o nosso pensamento ao alto. Seja na natureza, seja num campo florido, seja no mar, de acordo com cada um tem. É o fato de levar o pensamento e achar aquele momento de suavidade com o nosso Pai Altíssimo. Ela acontece quando o homem eleva sinceramente seu pensamento a Deus, criando uma ligação espiritual que aproxima a alma
do Criador. Não depende de palavras, objetos ou cerimônias. Depende do sentimento. Exemplo prático. Prece sincera feita com um coração elevado. Contemplar a natureza e sentir gratidão a Deus. Sentir aquela brisa que você está sentindo, né? Como se você estivesse sentindo uma brisa. Isso é o fato de estar próximo de Deus. Ajudar alguém com amor, em espírito de conexão com o bem. Ou seja, você está fazendo bem a alguém, né? Então você se doando de forma amorosa, de forma carinhosa e se dando do fundo do seu coração o fato de estar ajudando essa pessoa. E agradecer silenciosamente, mesmo por um instante. Ou seja, muitas das vezes o nosso dia está atropelado, né? Mas a gente consegue fechar os nossos olhos por um breve instante e fazer o seu agradecimento ao Altíssimo. Então, esse seria alguns exemplos da forma de adoração. Tá certo? Leandro? Perfeito, irmão. Acho que a gente pode prosseguir, porque uma vai Eu acho que tá mudo o complementando seu bem áudio, a Lê. outra. Uma vai Aí. complementando a outra, meu irmão. Acho que dá pra gente dar prosseguimento aqui. Então vamos a 650, meus amigos. Origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de ensino, né? Ou seja, ele já nasce conosco esse sentimento de adoração ou a gente aprende? É um sentimento inato, como o da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. A adoração não é ensinada, ela nasce naturalmente no ser humano, assim como a ideia da existência de Deus. O homem, percebendo sua própria fragilidade diante da vida, sente de modo espontâneo a necessidade de voltar-se a uma força superior que o protege e ampara. É um impulso natural da alma, anterior a religiões ou culturas. Alguns exemplos. Crianças pequenas demonstram espontânea reverência ao que consideram superior, né? Basta a gente pegar, por exemplo, a figura do pai, da mãe, né? Que desde muito pequeno eles já tomam como referência daquilo que eles buscam, né? Aonde eles querem chegar, com quem eles querem ser ou se parecer. Então, na fase da infância, tem a questão do herói também, né? Dos super-heróis, aquela coisa do bem vencendo o mal, né? As referências que as crianças vão pegando desde pequenas. É muito interessante isso. Em povos antigos, mesmo sem contato entre si, né? Entre um povo em relação a outro, eles criaram suas formas de culto, frutos do sentimento inato, né? Dessa presença maior em suas vidas, dessa ciência de que algo grandioso está por trás de tudo, de toda a criação, principalmente naquelas épocas mais remotas, né? Onde eles cultuavam deuses, onde eles designavam características próprias para cada entidade, né? Tinha as entidades responsáveis pelas colheitas, pela água, pela chuva, pelo vento, pelo sol, né? A lua com as suas estações e tudo mais, né? Muito interessante também. Em momentos de dor, mesmo pessoas sem religião instintivamente elevam o pensamento pedindo forças, né? Então aquela coisa, né? A pessoa está num leito de morte, ai meu Deus, me ajuda, né? Ou se você está num avião e o avião começa a trepidar lá em cima, começa a ter uma turbulência, às vezes até quem é ateu acaba pedindo para algum santo estar ajudando aí, né? Então é essa necessidade que a gente possui, tá? Esse sentimento inato de que nós temos um maestro por trás dessa grande orquestra, né? Não tem como a gente pensar diferente. E um pouco mais lá acima, falava sobre a questão de que forma que a gente consegue se conectar com os altos. Como que a gente consegue fazer essa adoração, né? Através de prece, através da contemplação da natureza, ajudando alguém, agradecendo silenciosamente
há essa consciência divina pelo dia que você teve, pela sua família e todo aquele conjunto de coisas benéficas e até mesmo as dificuldades que causam determinados tropeços na nossa vida, onde nós acabamos por entender que elas vêm sempre encorpadas com uma lição positiva, tá? Mesmo nos momentos de dificuldade. Aí me diga vocês, qual que é a forma de adoração, né? Essa forma de conexão espiritual mais profunda que cada um de vocês consegue ter, né? É lógico que cada um vai se identificar com uma em específico. Eu, por exemplo, eu consigo muito mais sentir a presença de Deus quando eu estou em contato com a natureza, sentindo a brisa, sentindo a força das águas, o barulho das cachoeiras, o barulho das árvores, o vento soprando nas folhas, né? Quando eu vejo uma borboleta voando, quando eu vejo um pássaro, enfim, né? um bichinho, etc. Eu consigo muito mais me conectar com as energias da natureza do que propriamente dito fazendo uma prece, por exemplo, né? E vocês, o que vocês têm para nos dizer? Escrevam aí no chat, tá? Se não quiser abrir o áudiozinho e conversar agora, né? Escrevam ali nas mensagens. Ah, eu gosto de sentir Deus ajudando alguém, fazendo caridade, me envolvendo num trabalho voluntário, né? Ou eu gosto de sentir a presença de Deus quando eu estou dentro da casa espírita, ou com a natureza, ou quando eu estou no meu cantinho, né? Quando eu fecho os meus olhos, quando eu me ajoelho, ou quando eu faço uma posição relaxada em um momento de meditação, onde eu consigo sentir essa conexão com os altos, né? Depois, deixem para nós aí o que vocês pensam a respeito e sentem, né, na verdade, a respeito dessas conexões. Ok? Irmão Gilberto? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. 651. Isso. Meia cinco. Terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? Não. Quem nunca houve povos ateus? Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. Os espíritos afirmam que nenhum povo, em nenhum tempo, esteve completamente desprovido de adoração ou da ideia de uma força superior. Mesmo grupos isolados, antigos ou primitivos, reconheceram a existência de algo superior, uma causa maior, uma inteligência acima do homem, né? Então, tudo isso, mesmo os antigos, né? Eles, ou até mesmo os primitivos, eles sabiam que tinha algo superior a eles, que tinha alguma coisa que demandava, que, que fazia eles acreditarem que tinha alguma coisa fazendo algo por eles. Tá certo? Irmão, posso fazer um comentário com Deve, relação a isso? É muito deve. importante a gente ressaltar, pessoal, que não só o sentimento inato, já desde povos de culturas muito antigas, mas também a, a intervenção direta de seres de outras culturas, de outros orbes, que vinham de tempos em tempos para cada raça, para cada cultura, para cada povo, ensinar formas de bem viver, vamos dizer assim, tá? Basta a gente ver, por exemplo, em pinturas antigas, imagens, figuras de seres que são totalmente desconexos da forma física daqueles seres de antigamente, tá? Tanto em hieróglifos egípcios, quanto em pinturas muito primitivas, dos Neandertais, dos Homo sapiens, etc, etc, há 40, 50, 100 mil anos atrás, tá? Então, lembrando que essas conexões de seres, elas existem há muito tempo. E médiums, ou seja,
médiuns todos nós somos, mas irmãos e irmãs possuidores de uma capacidade de intercâmbio mais apurada, mais aguçada, ela existia desde muito tempo atrás, tá? Então sempre existiram médios ostensivos. Consequentemente, as conexões também, além de serem diretas de forma física, também eram espirituais, tá? Então isso também era uma prova cabal de que algo muito maior do que a vida encarnada desses seres já acontecia e eles já sentiam tudo isso, tá? É uma reflexão que pouca gente faz, tá? Mas é aonde a gente chega, é aonde culmina tudo isso que a gente está falando aqui, tá? Lembrando, só mais uma vez, essas conexões, né? Esse processo de adoração, por isso que fala dos deuses astronautas, dos deuses antigos e não sei o quê, né? Porque às vezes não era o que estava inato neles, era uma certeza de que tinha algo maior. Só que a partir do momento que eles viam seres que trocavam experiências com eles, seja no campo físico ou seja no campo astral, eles passavam a cultuar como deuses esses seres. Por isso que a gente tinha toda essa gama de entidades responsáveis por cada coisa, seja por sentimentos, seja por fenômenos da natureza. Tinha a deusa do amor, o deus da guerra, tudo isso. E os das colheitas da natureza e os fenômenos naturais, né? Então, imagina o tanto de trocas que não aconteciam, né? Quantos xamãs, quantos médiums, quantos oráculos, né? Aí, dependendo da cultura do povo, eles te davam um nome diferente. Feiticeiros, oráculos, xamãs, profetas e por aí vai, né? Muito interessante isso. Pode continuar, irmão. Desculpa cortar você. Não, sem problema. Isso ocorre porque a ideia de Deus e o impulso de adorar são inatos, isto é, fazem parte da própria natureza espiritual do ser humano. É o que o Leandro acabou de dizer aí. Toda a sociedade humana, de alguma forma, sempre buscou o sagrado. Exemplo prático: povos indígenas, mesmo os isolados, cultuam o grande espírito ou forças superiores. Civilizações antigas, Egito, Índia, China, Mesopotâmia, desenvolveram cultos diferentes, mas sempre ligados ao divino. Até tribos remotas têm rituais de reverência à natureza, ao céu ou ao fogo, expressões espontâneas de adoração. Os índios, né, que ficavam lá no meio das matas, tal, esse pessoal que não tinham tanta ligação com o pessoal das capitais, né, antigamente, 1500, lá naquela época lá. Então eles tinham seus rituais, eles tinham, como o Leandro falou, seus xamãs, esse pessoal que eles cultuavam para como sendo um algo superior para eles. Mesmo pessoas sem religião costumam reconhecer algo maior ou expressar respeito ao universo, à vida ou a uma forma superior, a uma força superior, né? Brincadeiras à parte, né? Mas usando o exemplo do Leandro, a hora que o avião está caindo, eles sempre encontram alguém para pedir ajuda, né? Ô, meu pai, ô, me ajuda, Deus me ajuda, ou alguma entidade para eles pedirem o auxílio a essas pessoas, a esses seres que são acima de nós. Leandro? Perfeito, pode. Aí ele tem a essência da questão fala aqui: jamais existiu povo totalmente sem adoração. Em toda parte o ser humano reconhece instintivamente um ser superior. Perfeito. Alguém gostaria de comentar, pessoal? Fiquem à vontade, tá? Temos tempo, tá tranquilo. Não se avexem, né? Como se diz. Bom, sendo assim, podemos então dar continuidade. Questão 652. Poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? A adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato do homem.
Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. Os espíritos explicam que adorar é algo natural ao ser humano, não é criado por religiões. Esse impulso de reverência, respeito e busca por algo superior é inato, né? É seu. Isso é, faz parte da sua própria natureza espiritual. Por isso, todos os povos, em todos os tempos, manifestaram alguma forma de adoração, mesmo que muito diferentes entre si. A fonte da adoração é a lei natural, algo que nasce dentro da alma humana. E lembrando que quando a gente fala de lei natural, a gente vai falar de um conjunto de leis, segundo a doutrina espírita, que nós subdividimos em 10, tá? A lei de adoração é uma das leis que compõem essas leis naturais, tá? Falaremos de outras na sequência aqui dos nossos estudos. Exemplos práticos. Povos antigos adoravam o sol, a lua ou os espíritos da natureza. É a expressão natural do sentimento inato. Muitas religiões diferentes, mas todas com alguma forma de culto, prece ou reverência. Pessoas modernas, mesmo sem religião formal, sentem respeito ou gratidão pela vida, pela natureza ou por um ser superior. Crianças demonstram espontaneamente a admiração e respeito ao que consideram maior ou superior. É aquela coisa da figura, né? Paterna, materna, do super-herói. Então as crianças elas buscam isso como referência desde muito novinhas, certo? Essa parte aqui que fala das pessoas modernas, mesmo sem religião formal, né, sentirem respeito e gratidão, nós temos uma onda muito grande de pessoas que são chamadas sem religião, tá? Pessoas que não são ateus, mas que têm um profundo respeito pela natureza, pela vida e pelo Criador, tá? Então, temos uma terminologia que também está sendo muito usada hoje em dia, que se chama livre pensador espiritualizado. Ou seja, ele busca aquilo que ele acha que é certo, que faz um sentido para ele, tem uma espiritualidade por trás, mas não está preso a dogmas ou a pré-determinações religiosas contidas na religião X, Y ou Z, tá? Ele não fica preso a um determinado livro, a um determinado conjunto de regras, tá? Mas tem essa questão dessa gratidão pela vida e esses conjuntos de valores que nós dissemos aqui agora. Tem um livro muito interessante que se chama Os Sem Religião, tá? Do Juliano Posati. Esse livro ele é bem curtinho, tem 100 e poucas páginas, acaba rapidinho e fala um pouco desse processo de saída dessa questão mais fechada que as religiões propõem, tá? Ele conta um pouco das experiências dele também, que ele desde muito novinho participava de movimentos católicos. Depois ele foi um tempo para as carmelitas, depois ele foi um tempo para ir para o protestantismo, para a igreja evangélica, até que ele começou a não se sentir mais encaixado dentro disso tudo e ele buscou outras formas de se conectar com os altos, certo? Então, indicação de um ótimo livro aí para vocês, Os Sem Religião. Eu não sei se tem na livraria do centro, mas depois pesquisem na internet, vale muito a pena, certo? Bom, e sem falar que nós temos também, né, pessoal, as pessoas, e dentro desse conjunto de pessoas, geralmente eles buscam uma meditação, tá? Eles buscam uma yoga, eles buscam um tai chi chuan, eles buscam alguma arte marcial, alguma questão relacionada aí à busca de equilíbrio, tanto corporal, físico, quanto espiritual, tá? Então, isso não é pouco não, tá, pessoal? Isso tem uma onda gigantesca de pessoas que estão partindo para esse caminho aí, certo? Muito bem. Essência da questão. A adoração nasce da lei natural porque é um sentimento inato do espírito humano, presente em todos os povos e culturas. E lembrando que
nós participamos de projetos reencarnatórios. Ou seja, as pessoas que nós conhecemos aqui hoje não são nativas aqui do planeta Terra, tá? Não existem mais pessoas nativas do planeta lá de trás que estão encarnadas aqui, tá, pessoal? Quem está participando são irmãos e irmãs que vieram de outros projetos planetários, como o de Capela, né, dos famosos exilados de Capela que a gente conhece, dentre outros, ok? Tem os irmãos que estão vindo de Alcione, né, de outros orbes aí também, auxiliando no processo de alavancagem moral, energética e espiritual dos seres que se encontram encarnados aqui na Terra, né, as famosas crianças índigo, crianças cristais, e a gente vem percebendo que existe uma onda de modificação dos irmãos e irmãs que estão reencarnando aqui na Terra, né, valores muito mais apurados, só que ao mesmo tempo tem que ser muito bem trabalhados, certo? Então muita coisa está acontecendo. E por que eu estou falando isso? Porque se você pega uma cultura antiga, se você pega um egípcio, por exemplo, lá de 2, 3 mil anos atrás, ele já veio com uma bagagem espiritual, muito provavelmente daqueles egípcios lá de Capela, tá? Então, eles já tinham essa coisa do processo de conexão com os altos muito avançada lá no plano de existência que eles estavam. E quando eles vieram para cá, eles trouxeram isso. Os povos indígenas também já vieram de colônias, de cidades, de localidades astrais, onde eles tinham essa conexão também com os altos. Então percebam que essas conexões não estão só acontecendo no planeta Terra, eles vêm como uma bagagem espiritual que a gente traz dentro dos nossos processos reencarnatórios, tá? Então a gente, quando está lendo tudo essa gama de situações dentro do livro, né, dos espíritos, a gente tem sempre que enxergar as perguntas e respostas com as duas óticas, tá? A ótica espiritual e a ótica física. E lembrar que existe o quê? Essas conexões entre esses dois planos em tudo aquilo que a gente reflete aqui. Aí isso nos ajuda a fazer com que as perguntas e respostas tenham mais sentido quando a gente está trabalhando elas. Irmão Gilberto? Maravilha. Pessoal, agora nós vamos entrar no outro subtítulo, manifestações exteriores da adoração, certo? Adoração exterior. Questão 653. Precisa de manifestações exteriores à adoração? A adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Então, ou seja, ele está sempre olhando nós. Será útil a adoração exterior? Sim, se não consistir num vão simulacro. Os que apenas fingem piedade dão um mau exemplo e não imaginam o mal que causam. Lê, você gostaria de explicar essa parte aqui, por favor? Essa é uma parte muito interessante, pessoal, porque aqui está falando se é útil você utilizar de mecanismos para poder fazer o seu processo de adoração, para poder troquem, tá? Essa palavra adoração por conexão, tá? Isso vai facilitar o entendimento quando a gente fala sobre isso, porque eu particularmente tenho algumas palavras que são utilizadas em algumas doutrinas, por exemplo, graça de Deus, adoração, glória de Deus, assim, tem algumas palavras que são muito subjetivas assim e às vezes a gente tenta trazer para determinados contextos, a gente não consegue, tá? A adoração, entendam como conexão, tá? Isso vai facilitar o processo. Bom,
Dito isso, é válido você, por exemplo, utilizar de artefatos ou de mecanismos para poder facilitar, né, a sua conexão com os altos? A gente pode ter meios facilitadores para isso? Aqui está falando que sim, se isso não for em vão, né? Ou seja, se você quer acender um incenso, se você quer acender uma vela para o seu anjo da guarda, se você quer deixar um potinho com sal grosso no canto da sua casa, na porta, sei lá onde for, se você quiser montar um altar na sua casa, colocar cristais, colocar uma pirâmide, colocar velinhas aromatizantes. Gente, isso tudo é extremamente válido. Isso tudo, se for utilizado como potencializador de garantir a sua conexão com os altos, faça, tá? Até mesmo porque a gente sempre está indicando para as pessoas, nos momentos, por exemplo, de fazer uma limpeza energética, de estar utilizando banho de ervas, né? De estar utilizando de meios naturais para poder se purificar, tomar um banho de cachoeira, tomar um banho com sal grosso, acender um incenso em casa ajuda no processo de limpeza, tá? Acender uma velinha também vai te ajudar no processo de conexão. Tem determinadas entidades que são extremamente benéficas, bondosas, que adoram esses mimosinhos que a gente faz, sabe? Porque eles estão percebendo que a gente está tentando se conectar de alguma forma, entende? É como se fosse ali uma assinatura do seu comprometimento em tentar buscar uma conexão maior com os altos, tá? Então é o que está dizendo aqui. É útil se não consistir num vão simulacro. O que é um simulacro? É algo que está sendo utilizado para abrigar alguma coisa, tá? Então, se a tua intenção está sendo abrigada naquele objeto e está potencializando, faça, tá? Sempre com muita consciência, tá? Não vai sair acendendo vela em casa e largar num lugar que pode ser perigoso, botar fogo na tua casa, tá bom? Não vai saindo tomando banho de sal grosso se tiver com uma ferida muito ainda exposta, porque vai te machucar, vai arder o seu corpo, tá bom? Então, assim, são pequenos detalhes que fazem a diferença, tá? No seu dia a dia, tá? Eu gosto de acender incenso, por exemplo, tá? Eu acho que me ajuda a fazer essa conexão no que compete à limpeza energética, por exemplo, dentro da minha casa, certo? A minha esposa gosta também de acender velinhas, tá? Pro anjo da guarda dela, e etc, 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 tá? Então, né? Quem tá certo, quem tá errado. Se tá auxiliando no processo seu de conexão com os altos, faça, tá? O importante que é? É se conectar, gente, pelo amor de Deus. É fazer essas conexões, é não ficar preso à letra, é não ficar preso à didática, não ficar preso às leituras e informações que a gente busca e não colocar nada em prática, né? Se tem alguma forma de fazer você colocar tudo isso aqui em prática, faça, tá? Até mesmo porque, bom, aí é já um outro assunto relacionado também à caridade, né? Não existe a caridade material e a caridade moral, né? Então, quando você está entregando algo material para alguém, aquilo ali não é algo que também está te conectando com os altos, tá? Você está ajudando alguém no processo e está se conectando com os altos. Se utilizando de o quê? De um meio, né? Que é um artefato ali, alguma coisa, um simulacro, tá? É um objeto que está trazendo em si uma energia. A energia do bem, de uma entrega, de uma caridade e te ajudando no processo de potencialização da sua conexão com o divino, com os altos, com as energias superiores. Então aqui, explicação didática, né? Pode dar continuidade, irmão. A adoração verdadeira é interior, feita com sinceridade, certo, pessoal? Então nós temos que ser sinceros no que nós estamos fazendo, nas nossas adorações e no que nós estamos fazendo.
As manifestações externas podem ser úteis, desde que reflitam no sentimento real. Então, ou seja, o que eu estou fazendo de manifestação externa, o que eu estou, no caso, o Leandro citou do incenso, da vela, desde que reflitam um sentimento real no que está fazendo, ao que você está pedindo, tá certo? Hipocrisia religiosa. Fingir devoção para aparecer, causa danos e é moralmente reprovado. Ou seja, ah, não dá certo a gente fazer uma coisa, né, e aquilo ali não é agradável a Deus. Então, isso daí realmente vai ser reprovado moralmente pelo que nós estamos fazendo. Não é condizente ao que o nosso Pai gostaria que nós estivéssemos fazendo, certo? Sendo que aqui na primeira frase aqui fala: a adoração verdadeira é interior e feita com sinceridade. Eu até grifei aqui a palavra, certo? Exemplo prático. Verdadeiro. Prece sincera, atitude amorosa, coerência moral. Ou seja, ser coerente no que nós estamos fazendo, no que nós estamos pedindo. Ver se tem coerência, né? No que nós estamos pedindo juntamente com o que nós estamos fazendo de adoração externa, certo? Se é útil participar de práticas religiosas com coração presente. É nós estarmos em adoração nas nossas reuniões e estarmos de coração presente ali para que nós possamos adorar, para que nós possamos colocar o nosso sentimento para fora e possamos juntar todos esses sentimentos e inundar esse local de coisas boas, de boas vibrações, de boas energias. E não ir lá por estar apenas no intuito de estar buscando ajuda. Como que eu posso dizer? Na condição de ir lá por ir. Só ir lá buscar ajuda. Nós temos que buscar ajuda, sim, mas nós temos que abrir para poder receber essa ajuda. Nós temos que abrir o nosso canal de conexão da nossa adoração com o alto. Senão não adianta nada a gente ir lá. Muitas das vezes o passe que nós receberemos, ele vai ser derramado em cima de nós, vai ser diluído, né, sobre nós e dispersado no chão. E não vai ser aproveitado em nada. O que nós vamos fazer, o que nós vamos buscar. Negativo. Aparentar devoção enquanto age com orgulho, com intolerância ou com falsidade, né? Ou seja, a nossa adoração não está sendo do coração, não está sendo do fundo. A gente está indo mostrando que nós estamos fervorosos ali no que nós estamos pedindo, mas muitas das vezes tem uma intolerância sobre determinado grupo do qual nós estamos participando, ou orgulho porque eu queria estar naquela posição e não Beltrano. Então, ou seja, nós temos que tomar cuidado com essas condições também, tá certo? Deve, por favor. Pessoal, é muito importante a gente lembrar que quando a gente fala de adoração, né, que eu disse para a gente tentar utilizar também a conexão com a palavra conexão com os altos, a gente tem que entender que a espiritualidade ela espera de nós ação. É importante a gente entender que esse processo de adoração é um processo que a gente tem que utilizar daqueles momentos que a gente está buscando se conectar com o Altíssimo para poder refletir sobre como está a nossa vida, o que eu estou fazendo de certo, o que eu estou fazendo de errado, o que eu posso melhorar e como eu posso estar melhorando, que ferramentas eu posso estar utilizando. Isso é meditação, isso é reflexão, tá? Esse momento de adoração tem que ser um momento de transformação. A gente tem que entrar num processo de adoração de um jeito e tentar sair de outro, de preferência melhor, tá? Não adianta eu ir para uma igreja
ou ir para um centro espírita, ou ir para uma igreja evangélica e ficar cantando, e cantando, e cantando, e gritando, e não sei o que, e não sei o que, se eu não estou conseguindo refletir. É o que está dizendo aqui no negativo, ó, aparentar devoção enquanto age com orgulho, intolerância ou falsidade. Às vezes eu não estou sendo uma pessoa legal no meu dia a dia, mas aí eu pego uma vez por semana, eu vou lá no lugar X, Y ou Z, faço lá meia hora de cantoria, meia hora de verbalização, às vezes exacerbada, achando que Deus vai prestar atenção em mim só porque eu estou erguendo de repente um pouquinho o tom da minha voz. E tá tudo certo? E aí eu volto a ser a mesma pessoa difícil, a mesma pessoa arrogante, a mesma pessoa prepotente, a mesma pessoa invejosa, a mesma pessoa vazia que eu era antes de adentrar o lugar religioso que me faz bem? O que está acontecendo? Eu estou indo na casa espírita tomar um passe, mas quando eu volto para minha casa, eu continuo sendo aquela pessoa dificultosa, eu não abro mão do jeito que eu sou, eu não dou novas possibilidades para mim mesmo, para deixar o homem velho sair e o homem novo tomar conta do meu ser. O que está acontecendo? Como que está o meu processo de adoração, de reflexão? Eu estou adentrando em lugares religiosos, em lugares espirituais, energéticos de um jeito e eu estou tentando sair de outro? Ou eu estou saindo do mesmo jeito? Ou eu só estou indo bater cartão? Igual quando você vai trabalhar em uma empresa, num trabalho, qualquer que seja. Eu só estou indo picar ponto? Porque, né, a espiritualidade está contando com a minha presença lá? Ou simplesmente porque eu tenho aquele famoso temor a Deus que algumas religiões professam? Né? Ah, porque se eu não for, Deus vai ficar irritado comigo. Se eu não for, o meu protetor não vai mais me ajudar. Ou seja, será que eu só estou tentando ir para não perder, de repente, uma ajudinha que a espiritualidade tenta trazer para mim e eu não quero perder isso? Né? Eu não quero perder essa troca junto à espiritualidade? Gente, essa reflexão não foi minha, tá? Isso veio, mas eu acredito que a espiritualidade entende que se fazia necessário a gente parar um pouquinho e refletir sobre isso, tá? Tá sendo verdadeiro isso? Eu tô entrando de um jeito e saindo de outro, onde quer que eu frequente? Gente, e não tem lugar certo. O espiritismo não é a chave dos seus problemas. A Umbanda não é a chave dos seus problemas. O católico não é, o protestante não é. Tá? O que vai te transformar é exatamente esse processo de adoração, onde você vai parar, refletir como está a sua vida, suas atitudes, o bem e o mal que você está praticando. E pegar todo esse bem bolado de informações, mastigar bastante mentalmente tudo isso, tentar tirar o proveito necessário e colocar em prática de uma maneira diferente. Não existem resultados diferentes fazendo as coisas da mesma forma. Isso já nos é sabido há muito tempo, tá? Então, é como a gente refletiu um pouquinho naquele nosso primeiro texto, né? A questão da oração, a questão da luz acesa, né? Vamos acender a nossa luz, vamos parar de ter conversas desnecessárias, ver coisas que não valem a pena, não ficar consumindo conteúdo o tempo todo que vai ficar te mastigando ali, vai ficar te macetando mentalmente. Gente, a gente está mergulhado o tempo todo de informações. Não tem hora que vocês se sentem saturados também com tudo isso? Não tem hora que você queria que fosse há 20 anos atrás, onde não tinha internet, onde não tinha aparelho celular?
Não parece que as coisas fluíam um pouco melhor? Tem um lado bom, a tecnologia, a gente está utilizando disso e é maravilhoso. Só que a gente tem que saber o momento certo para as coisas, a gente tem que saber dar uma desligada de tudo isso e tirar o melhor proveito daquilo que a gente tem em mãos. Certo? Alguém mais, pessoal, gostaria de comentar? É meio que além de uma reflexão, um desabafo que eu tenho, porque parece que eu penso em tanta coisa, só que eu não consigo compartilhar, né? Que nem o negócio que eu conversei com vocês sobre os gatilhos que são disparados nas pessoas de conversas que poderiam ser melhor pensadas antes de serem verbalizadas, sabe? Eu não posso chegar e falar, gente, pelo amor de Deus, a fulana teve uma situação onde ela perdeu um filho. Vamos ter mais carinho, mais caridade na hora que trazer essas informações. Só que se eu dou uma dessa dentro de um escritório com 15 pessoas, o que vão falar, né? Ah, Leandro, pelo amor de Deus, lá vem você querer dar lição de moral pra gente. Então, percebam que a gente tem que saber a hora também de chegar e conversar. Às vezes a gente não consegue, né? Às vezes sim, às vezes não. Irmão? É bem bacana a reflexão que você trouxe. Eu até escrevi aí também. E o nosso conteúdo das nossas aulinhas, nós estamos conseguindo colocar em prática, a gente está conseguindo pegar o conteúdo e pelo menos refletir, não precisamos nem colocar em prática. Se estamos refletindo, é porque está servindo e está mexendo em alguma coisinha no nosso pensamento, na nossa moral. Tanto é que hoje, eu conversando com um colega no trabalho, eu falei nós conversamos algo sobre isso. Se nós, 9 que nós estamos aqui na sala de aula hoje, se nós estamos aqui é porque nós estamos querendo algo melhor para nós. E nós estamos buscando isso. Só que em contrapartida, nós estamos constantemente levando bofetadas. Nós estamos levando uns desacertos de vez em quando. Nós temos umas labutas difíceis. Porque nós estamos buscando algo melhor para nós. E a quem muito é dado, muito será cobrado. Mas nós não podemos desistir. Em nossas orações, nós temos que estar de mão dadas com o Criador. Nós temos que continuar pedindo força, porém fazendo a nossa parte, estudando, tentando buscar melhorias dentro de nós. E essas reflexões, essas orações, essas elevações de pensamento, elas são necessárias e imprescindíveis, eu acho que eu classifico assim, Leandro, para nosso aperfeiçoamento. Porque sem essa conexão, eu acho que fica um pouco difícil. Porque nós que estamos constantemente em estudo, em adoração, em nossa religiosidade, nós, no nosso caso, nosso grupo, na doutrina espírita, já está difícil a nossa jornada. Imagina esses irmãos que perambulam, né, que têm as suas vidas sem uma crença, sem um apego a um algo superior. Imagina como é essas pessoas, como que é a jornada dessas pessoas. Não cabe a nós julgarmos eles, mas com certeza eles também têm as suas dificuldades, as suas limitações, às vezes apegos materiais. Mas vamos orar por eles também, dentro das nossas orações, das nossas adorações, nós possamos levar o pensamento a esses irmãos e fazer uma caridade e sendo útil a alguém, para que nós possamos, como você disse, Leandro, nessa jornada terrena a gente possa ter sido um pouquinho melhor do que nós fomos em outras existências. Tá certo? Leandro. Como disse nossa irmã Beth aqui no chat, dizem que árvores que dão frutos são as que mais levam pedradas, né? E é isso aí. A gente está num processo de amadurecimento, né? E
A gente vai, conforme o tempo vai passando, pessoal, a gente vai se sentindo mais incomodado com aquilo que já não nos compete mais, tá? E nós gostaríamos, muitas das vezes, que muita coisa fosse diferente. Mas a gente está inserido num contexto que é justamente para que a gente possa desenvolver mais e mais esses nossos valores que estão num processo de germinação, outros já estão com a árvore formada, outros valores já estão dando frutos, né? Então, a gente está nesse processo, né? É isso mesmo, irmã, a gente vai incomodando também, né? Porque quem ainda não consegue perceber as mudanças de fato, elas vão se incomodando também. Muito bem, meus amigos. Alguém mais gostaria de comentar? Eu acredito então que a gente encerra por aqui, né, meu irmão? Sim. Fiquem à vontade se quiserem trazer mais algum, compartilhar mais alguma coisa com a gente. Sendo assim, então, queridos amigos, queridas amigas, irmãos, irmãs, de caminhada, de jornada, né? Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco todas as quartas-feiras, né? A gente fica muito contente porque é um tempo dedicado à adoração. É um tempo dedicado a gente fortalecer os nossos laços espirituais. E juntos, neste momento, faremos um agradecimento à espiritualidade amiga, a Deus Pai Todo-Poderoso, Mãe Maria Santíssima, nossos mentores, mentoras dos planos superiores. Gratidão, gratidão pelo dom da vida que nos foi concedido, gratidão pela encarnação que estamos vivendo por esse projeto reencarnatório grandioso que foi preparado com tanto amor e carinho para cada um de nós. Agradecemos às nossas famílias, à saúde, ao trabalho, aos amigos. Agradecemos por tudo. Que possamos rogar por forças, por saúde, para que a gente possa dar continuidade na nossa existência terrena, para que a gente possa, a cada dia, aprender um pouco mais com o outro, aprender um pouco mais a se conectar com os altos e a deixarmos cada vez mais o homem velho e darmos lugar ao homem novo, a esse ser que está gritando por evolução, por amor dentro de cada um de nós. E são essas conexões com os altos é que vão tirando essa casca, essa indumentária, essa roupa, essa veste velha e dando lugar a um novo ser que vai brilhar cada vez mais, que vai amar cada vez mais, que vai praticar o bem com maior intensidade, com mais amor e cada vez mais levando os pensamentos a quem quer que necessite. Não só aqui na Terra, mas jogando essas energias, essa positividade e os nossos pensamentos mais puros e belos para os altos, para o universo, para que tudo isso possa ser trabalhado e entregue àqueles que precisam. Mais uma vez o nosso muito obrigado. Faremos para encerramento desta nossa noite abençoada a prece de Nossa Mãe Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças a Deus, que assim seja. Damos então por encerrado, meus irmãos, minhas irmãs, os estudos desta noite. Uma ótima noite de quarta-feira para todo mundo, que a gente possa descansar em paz, tranquilos, serenos, e que a gente possa ser levado
em descanso do nosso corpo físico para a espiritualidade, para novos aprendizados, para a gente dar continuidade em tudo isso que a gente foi trabalhando aqui nesta noite bem alegre, bem feliz que nós tivemos juntos. Tá bom? Obrigado, gente. Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite, pessoal. Boa semana. Boa noite, Beth. Obrigado. Obrigado, meninas. Fiquem com Deus e até semana que vem. Até, pessoal. Obrigado. Semana que Vocês vem. também.